Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra falando. Hoje, dia 4 de março de 2021, nós teremos a aula de revisão sobre o tema água. A água é uma substância essencial para todos os seres vivos do planeta, inclusive os seres humanos, que devem ingerir cerca de 2 litros de água por dia. A água é uma substância encontrada no planeta na forma sólida, líquida e gasosa. Sólida na forma de gelo, líquida na forma da água do mar, água da torneira e gasosa na forma de nuvem, por exemplo. Essa substância é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres. A fórmula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Desse jeito aqui, ó. Oxigênio ligado a 2 hidrogênios, tá certo? 2 hidrogênios ligado a 1 oxigênio. Essa é a fórmula da água. A ligação entre eles é chamada de ligações covalentes simples. A água do corpo, a água no corpo humano. No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. Isso mesmo, 70% de água. Essa quantidade varia de acordo com a fase de vida do indivíduo, sendo maior no primeiros 6 meses de idade. A água é fundamental para a realização de diversas funções no corpo humano. Suas principais funções são termorregulação, em que a água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. A liberação de suor, ela garante a redução da temperatura do nosso corpo. Outra função é transporte de substâncias. Muitas das substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, ele é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo corpo. Participação também de reações químicas. Como muitas reações acontecem apenas em meio aquoso, a água é essencial nesses processos. Proteção. A água protege o nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição de lágrimas, que protege os olhos do líquido amniótico, que protege o feto no útero da mãe, do líquido sinovial, que atua como um lubrificante, protegendo as articulações. Perda de água pelo corpo humano. O corpo humano utiliza a água por mais das diversas atividades e também perde uma grande quantidade de água. As principais formas do nosso corpo perder água são pela respiração, pela urina, pela eliminação de fezes e pelo suor. Na respiração, uma grande quantidade de água considerável é perdida. Em pessoas sedentárias, acredita-se que a perda pela respiração seja de aproximadamente 300 ml de água por dia. Esse valor é aumentado em pessoas que praticam atividade física. A urina. Através da urina, uma grande quantidade de água é perdida diariamente, sendo essa a principal forma de perda de água pelo organismo. Estima-se que uma pessoa perca, dessa forma, entre 1.000 ml a 2.000 ml de água diariamente. Vale salientar que isso dependerá de vários fatores, como a temperatura do ambiente e a quantidade de água consumida por uma pessoa. Em dias frios, por exemplo, as pessoas tendem a perder uma maior quantidade de água pela urina, devido à redução da perda do suor.
Eliminação de fezes. Nas fezes, pouca água é perdida. Entretanto, esse tipo de perda de água, ele deve ser observado atentamente quando uma pessoa está com diarreia. Na diarreia, a grande eliminação de fezes líquidas pode desencadear, por exemplo, a desidratação. Suor. O suor é também uma importante forma de perda de água e sua eliminação está relacionada com a redução da temperatura do nosso corpo. Perdemos mais água pelo suor em dias quentes e quando praticamos atividades físicas. Diariamente, de tantas perdas e funções que a água desempenha em nosso corpo, fica clara a necessidade de ingerir uma grande quantidade de água diariamente. A recomendação do Ministério da Saúde é de que todos os dias consuma-se pelo menos 2 litros de água. Esse valor ele pode ser aumentado em situações de calor extremo e de práticas de atividades físicas, por exemplo. Pessoal, agora vocês vão, de acordo com esse material, vocês vão ler o texto, tá? Que é o mesmo assunto, que é basicamente isso que eu acabei de falar, e vocês vão responder as questões, tá? Que tá na última página, tá certo? Respondam de acordo com o texto, de acordo com esse vídeo, e enviem para mim até na próxima terça-feira, com o cabeçalho completo, o número da atividade, a data de hoje, tá certo? Copiem só a atividade no caderno, tá certo? Não precisa copiar a aula, ok? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.